A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você professor, olha, aqui estamos, último trimestre de 2023, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do nosso Deus através de cada lição tão abençoada e tão edificante para a nossa vida. Hoje, lição de número 3, uma lição abençoada, né? Inclusive nós temos como título da nossa revista, o amor na vida cristã, o amor na vida cristã. Nós precisamos entender que uma das essências, ou a essência da vida cristã, precisa ser o amor. E quem mais amou, demonstrou amor e exemplificou foi o nosso Jesus. É por isso que ele sempre está presente na nossa vida, nas nossas palavras e pregações e também nas nossas lições. Acompanhado mais uma vez das nossas queridas professoras, professora Hanani, professor Rosimar, que mais uma vez com alegria estão aqui. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. Graças a Deus estamos aqui para mais um trimestre, né? Para a glória de Deus. E a você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, que essa aula seja uma bênção na sua vida, como é para nós quando nós estudamos, quando nós estamos gravando. E que Deus abençoe e esteja conosco até o final desta aula, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanana, é um prazer, professor, estarmos aqui em mais uma aula, né? Graças a Deus, trimestre novo, os assuntos tratados neste trimestre vai ser assuntos valiosos e, com certeza, professor, o seu aluno vai sair daqui com mais conhecimento. Glória a Deus. Lição 3, Cristo nos ensinou a compaixão. Cristo nos ensinou a compaixão. A leitura bíblica fica em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, a quem eu quero aqui, inclusive, motivar você, professor, a fazer a leitura, uma leitura abençoada, inclusive vai estar dentro do contexto da nossa lição. E a mensagem bíblica fica em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos os ferimentos que ele recebeu. Nós sabemos, queridos amados irmãos, que Jesus, ele trouxe na sua pregação uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Mas a mensagem de Jesus, a sua vida, a sua caminhada, ela sempre continha muita compaixão. Quantos episódios bíblicos nós não temos aqui, são diversos, aonde Jesus demonstrou uma compaixão, uma empatia. E quando nós falamos de empatia, não só o sentimento de entender a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, mas também de solucionar aquele problema que o outro sentia. Então, Jesus, ele veio cheio de compaixão. No ministério de Jesus, inclusive, ele demonstrou muito isso. Basta nós olharmos para os evangelhos que nós vamos observar, que nós podemos observar que Jesus, por exemplo, tratou de doentes e dos necessitados. Jesus era aquele que ele sempre parava para curar um enfermo e para ajudar um necessitado. Nós temos episódio, inclusive, como João capítulo 6, que os próprios discípulos, inclusive, motivaram, incentivaram Jesus, até sugeriram para que Jesus despedisse a multidão. Olha, eles compram pelo caminho, deixa eles irem embora. Mas Jesus compreendia a necessidade. No meio daquela multidão tinha gente com fome, gente que não tinha dinheiro para comprar pão, tinha gente que estava desgarrado como ovelha, que não tem pastor. Jesus não poderia despedi-los de mãos vazias e também sem se alimentar. Então Jesus se preocupa e alimenta a alma, mas também é aquele que alimenta os ouvintes que estão ali, a multidão que está ali com pão, com peixe e com palavra do céu. Nós compreendemos, né, querida professora Hanan, queremos entrar aqui para sermos muito objetivos nessa lição. Nós queremos aqui já entrar e entender que a cura, irmã Hanani, era uma das formas de Jesus demonstrar compaixão pelos doentes. Nós temos muitos exemplos de cura, e a cura, o milagre da cura de Jesus, era uma das formas que ele demonstrava, e nós precisamos ressaltar que Jesus demonstrava cura, demonstrava compaixão, perdão, quando ele curava os enfermos. Ele se colocava no lugar, entendia a sua dor, compreendia o seu sofrimento e então trazia cura
para as suas vidas. Exatamente. E das principais demonstrações, né, das principais demonstrações de Jesus Cristo em relação à compaixão é justamente a cura de enfermos. Porque ninguém podia curar, né, principalmente naquela época. Até hoje, ninguém consegue curar. A medicina consegue paliativos, consegue medicações e tudo, mas quem cura realmente é apenas Jesus Cristo, é apenas Deus, né? Então, através desse ato da cura, Jesus se utilizou para demonstrar deste sentimento, né? Que é a compaixão. Para iniciar esse primeiro tópico, seria interessante deixar bem claro, a gente tem a definição na nossa revista do que seria compaixão no tópico 2, mas eu acho, acredito que seja melhor começar iniciando a lição, deixando claro o que é esse conceito de compaixão para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né? Para que eles possam entender as histórias que virão, né, contadas pela nossa lição, trazidas algumas pela nossa lição e muitas pelos evangelhos de Jesus Cristo, da Bíblia, trazendo ao contexto de compaixão, né? Eu peguei aqui umas definições que eu achei até interessante uma, que fala que compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, né, de aliviar. E um outro diz, ele acrescenta isso, dizendo que compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. A compaixão frequentemente combina-se com o desejo de aliviar, né, esse sentimento, esse sofrimento do outro, mas ele diz aqui que não é para confundir com a empatia. Eu acho que é um ponto interessante da gente ver com os nossos adolescentes, porque muitas pessoas acham que só a empatia você está praticando a compaixão, mas não é isso. Há uma diferença, eu estava procurando os conceitos desses dois e vi que há uma diferença. E o que Jesus estava praticando era realmente a compaixão, a misericórdia. Por quê? Porque na compaixão, você vê o sofrimento do outro e você busca, você tem ações para minimizar o sofrimento, certo? Na empatia, você se coloca no lugar do outro, né? Você sofre com o outro, digamos assim. Você está ali, você tem o sofrimento ligado com o outro, você é empático com o sentimento daquela outra pessoa. A compaixão, você entende o sofrimento, você sabe pelo que aquela pessoa está passando, e você, através do que você possa fazer, você vai tentar aliviar aquele sofrimento, certo? E entrando literalmente no nosso primeiro tópico aqui, a nossa revista vai trazer alguns exemplos, né, de Jesus praticando a compaixão. E como o irmão Felipe bem falou, Jesus praticava muito a compaixão através da cura dos doentes, né? Quando Jesus começou seu ministério e começou a fazer os milagres, né? As pessoas começaram a entender que Jesus ele era poderoso para fazer os milagres, então buscavam a ele para serem curados, né? A nossa lição traz dois exemplos. O exemplo do, do leproso, né? Logo após Jesus descer do monte, dar o sermão do monte, veio um leproso até ele, né? Pedindo, rogando a Jesus que fosse curado, né? E dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E a atitude de Jesus, vendo aquele leproso, Jesus ele foi logo dizendo, eu quero. Porque nós sabemos, quando nós estudamos a Bíblia, nós procuramos conhecer a vida de Jesus, e o motivo dele ter vindo é justamente que ele veio para curar, para libertar, né, para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, realmente, o desejo de Jesus era curar. E a gente pode até, assim, ler essas histórias e explicar por cima, dizer e contar. Mas se a gente for a fundo dessas histórias, nós vamos ver o sentimento que Jesus tinha, entendendo a situação que aquelas pessoas estavam passando, né? Naquela época, os leprosos, eles eram pessoas, tidos como pessoas imundas, impuras, né? Que não podiam conviver no meio da sociedade, eram excluídas.
Então, você já vê a situação de um leproso que vive, de uma pessoa que vivia excluída da sua família, excluída dos seus amigos, da própria sociedade, né? Não tem aquele convívio social, está sozinho. Então, nós somos feitos para sermos sociáveis, nós estudamos aqui em lições passadas. Então, Jesus já viu essa situação neste homem, o seu desespero, o seu anseio de estar no meio dos seus, né? Naquela época, o leproso não podia ser tocado, né? E uma das ações que Jesus toma e que a gente vai analisando, né, o contexto da compaixão de Jesus para conosco, ou naquele momento para aquele leproso, Jesus viu que a situação dele, a necessidade dele, não era apenas a cura, né? Ele tinha outras necessidades. E que Jesus, naquele momento, ele pôde suprir aquelas necessidades. É até que Jesus vai lá e, antes de curá-lo, ele toca no leproso. E naquela época não se podia tocar no leproso, né? Então, através dessa atitude, Jesus também, com um ato de compaixão, vem suprir uma necessidade de falta de intimidade que aquele homem deve ter, de estar perto da sociedade, de estar perto de outras pessoas, né? E assim Jesus e cura aquele leproso. Então, através dessa a gente pode dizer, não, é uma coisa muito longa, você parar, analisar, mas aquele sentimento de amor que desce ao coração, né, de quem realmente tem o amor de Cristo, e brota esse sentimento da compaixão, de você querer ajudar, de você querer servir, de você querer minimizar a situação daqueles que estão sofrendo, né? Um outro exemplo que a nossa revista traz é a cura do empregado do centurião. É, É isso mesmo, do empregado centurião. Esse centurião que tinha o seu empregado que estava doente, né? E ele vem até Jesus pedir que Jesus ordene uma cura para o seu empregado. Jesus, vendo a situação dele, com certeza, ele deve ter chegado até Jesus um pouco aperreado, né? Hum. Desesperado, para ver o seu empregado bem, né, estava acompanhando a situação do seu empregado e viu que era uma situação complicada e entendeu que só Jesus poderia fazer o bem ou curar o seu empregado. Então, quando ele chegou até Jesus, que pediu para Jesus, Jesus disse, não, Jesus se encheu de íntima compaixão, entendeu a situação daquele centurião, entendeu a situação do seu empregado e disse, não, eu vou lá. Aí o centurião disse, não na minha casa não é digna de tê-lo, né? Você entra na minha casa e basta que você diga, você ordene, e meu empregado ficará curado. E deu exemplo de que quando ele precisava de alguma coisa e mandava os empregados faziam. Então, isso trouxe para Jesus um sentimento de que realmente a necessidade daquele homem, né, que estava grande e que ele tinha fé e cria que Jesus podia fazer, né? Nós temos vários outros exemplos na Bíblia. Eu vou dar aqui só mais um para a gente fechar aqui esse primeiro tópico. Um exemplo que os evangelhos falam, todos eles falam, sobre o cego de Jericó, né? Que eles gritavam e clamavam: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, né? E as pessoas diziam: não, você não vai conseguir, e pare de gritar, mas ele continuava gritando, e Jesus ouviu e entendeu o desespero daqueles homens, né? Segundo Mateus, eram dois cegos, mas segundo os outros, parece que só fala de um. Então, eu vou comentar aqui como sendo dois, porque é como está no livro de Mateus, por onde eu estou me baseando. Então, Jesus, ele viu o desespero desses homens, né? Entendeu a sua história. E se a gente for ler, a gente vê que Jesus ele se moveu de íntima compaixão por eles, né? A situação deles de não ver, de não enxergar e saber que Jesus era o único que podia chegar com uma solução para eles, né? E diante de todas essas histórias, nós podemos ver que Jesus ele não veio apenas para libertar o povo do pecado. Jesus veio para muito mais.
veio para suprir muitas outras necessidades. Porque nós não temos necessidades apenas na nossa alma, nós não temos apenas a necessidade de sermos salvos e libertos do pecado, mas nós temos outras necessidades, né, para que a gente possa alcançar a santificação e realmente sermos libertos. Então, esse ato de compaixão de Cristo, de Jesus, nos mostra a misericórdia de Deus para conosco, que soube que apenas Jesus Cristo, morrendo na cruz, era o único, né? Foi um ato de compaixão, o ato de Deus entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Deus sabia que ninguém mais, não havia outro que pudesse sanar essa dívida, não havia outro que pudesse pagar essa dívida, né? Então, com um ato de compaixão, Deus entregou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz. Glória a Deus, que bênção. Ouvindo aqui o aprofundamento da querida professora Hanani, né, tão abençoada, ela falou justamente uma coisa que eu tenho até destacado aqui, né, que é o toque de Jesus. Quando Jesus tocou, aquilo ali é uma surpresa, não só para os discípulos, para quem está olhando, mas para os próprios leprosos. Nós sabemos que existia uma das leis, inclusive cerimonial, não se podia tocar em um leproso. O leproso, inclusive, ele vivia isolado, afastado. Havia lugares fora da cidade que se colocava leprosos, para que eles pudessem conviver e viverem ali, isolados, rejeitados, afastados. E esse toque aqui no original é como que é um toque intenso, é como que um abraço. Jesus estava curando a alma daquele homem. Não era só uma cura física, não era só a cura da sua pele, era literalmente a restauração da sua pele, mas a restauração da alma daquele homem. Era Jesus dizendo assim: eu amo você, eu me importo com você. E o que eu acho poderoso em tudo isso é que, se nós analisarmos o pedido do leproso, o leproso diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Se quiser, Jesus vai trazer 3 palavras para aqueles 3 palavras direcionadas para aquele leproso. Primeiro, sim. Esse sim é sim, eu tenho poder. Sim, eu posso. Eu tenho autoridade, eu tenho poder para curar você, eu tenho poder para repreender esse mal. Eu tenho. Só que não basta só ter o poder, porque tem gente que tem o poder, que pode fazer. Só que Jesus dá uma demonstração de compaixão, porque ele está dizendo assim: eu quero. Ele está dizendo assim: eu tenho e eu quero. E são 2 coisas muito diferentes. Porque se eu perguntar para o meu aluno, você, professor, por exemplo, perguntar para o seu aluno que está na sua sala, será que ele tem alguma coisa para ajudar o necessitado? Será que ele tem um dinheiro de uma mesada, de um dinheiro de presente que ele recebe do pai, que ele recebe da mãe? Será que ele tem um alimento para dar? Será que ele tem oração para fazer? Será que ele pode ajudar de alguma forma? Sim, ele tem poder. Mas será que ele quer? Então são 2 coisas diferentes. Nós temos o poder de fazer alguma coisa, mas nem sempre queremos. Ou quando queremos, não temos a íntima, a intenção ou a ação, o poder de decidir o que Jesus fez. Você está curado. Então são 3 coisas muito importantes, distintas. Jesus está dizendo assim: eu tenho o poder, eu posso fazer, eu tenho uma autoridade, eu quero, mas é mais do que isso, é mais do que ter e é mais do que querer, é mais do que isso, é o poder de decidir. Você está curado. É Jesus nos dando uma lição prática de compaixão. Como o irmão falou, é mais do que empatia. Porque é eu ter o poder de fazer alguma coisa, é eu desejar, ansiar, porque eu entendo o sofrimento, mas acima de tudo, vai colocar em prática, ter o poder de decisão de fazer alguma coisa com o poder e o sentimento que eu tenho. Então, compaixão é muito mais do que isso, e é um sentimento maravilhoso e profundo e poderoso de Jesus, que nos dá o exemplo maior, é que não basta ter e querer, é necessário nós efetivarmos o desejo que nós temos com aquilo que nós podemos fazer. Então, Jesus está dizendo assim: eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu quero, eu desejo, eu sei, mas não fica só na minha vontade, e o meu poder é para fazer acontecer alguma coisa, é para você ser curado. Então, você, professor, quando estiver transmitindo essa aula tão abençoada ao seu aluno, transmita essa palavra também ao coração dele. É mais do que ter alguma coisa, é mais do que desejar alguma coisa,
é o poder de fazer, porque se nós só tivermos e desejarmos, não adianta de nada. Porque compaixão é mais do que palavras, é mais do que sentimento. Compaixão é ação, é efetivação, é prática daquilo que nós temos e daquilo que nós desejamos. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aí, Jesus é um grande exemplo, né, para todos nós, dessa compaixão. E nós vemos o seguinte, que os milagres que Jesus fazia, eles eram visíveis. Então, Jesus, ele curava por onde ele passava, ele era conhecido por seus milagres. Isso é muito lindo. Então, hoje, se nós perguntarmos a algum crente, quem aqui tem milagre para contar? Muitos têm milagres para contar, porque Jesus, ele tem prazer de curar as pessoas. Então, nós vemos aqui que os milagres de Jesus, ele demonstram seu poder ilimitado sobre a criação e sobre a vida, porque com ele está todo o poder. Ele curou os doentes, deu visão aos cegos, ressuscitou mortos, e nós vemos aí a grandiosidade do nosso Deus. Então, por que não, quando enfrentarmos desafios, problemas ou enfermidades, podemos nos aproximar de Jesus, confiando que Ele, com toda a fé e com toda a confiança, sabendo que Ele pode curar todas as coisas, enfermidades, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor da cura. A gente sempre traz uma aplicação prática para a nossa vida, né? De cada ponto. Então, com certeza o adolescente deve perguntar, mas como é que eu vou praticar essa compaixão? Porque eu não sou Jesus para curar, né? A gente vai falar mais na frente em relação à cura, mas em relação a outras coisas, como é que a gente pratica a compaixão, né? A compaixão, claro que a gente vê que é a gente fazer, é o ato de servir alguém que está necessitando de algo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer de acordo com as nossas forças, com o que a gente pode. A gente não pode também exceder os nossos limites, porque daqui a pouco quem vai estar sofrendo sou eu, né? Então Jesus, ele fez o que ele podia, mas ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar. Nós vamos fazer o que é possível às nossas forças. Se alguém está precisando de alimento e você puder dar um alimento, você dá um alimento. Se alguém estiver precisando de um remédio e você puder dar aquele remédio, você dá aquele remédio, né? Se alguém estiver precisando de uma roupa para se agasalhar, estiver passando frio e você tiver como dar, você dá. Isso é um ato de compaixão. É você se colocar no lugar do outro, ver, enxergar a necessidade do outro e você, de alguma forma, tomar uma atitude de acordo com as suas forças, com o seu, as suas, no caso, seu poder econômico, que você, como você puder ajudar, e ajudar aquela pessoa. Amém. Glória a Deus. Perfeito. Verdade, Marlene. Inclusive, às vezes a gente fica se perguntando, será que eu tenho alguma coisa e eu posso fazer alguma coisa? Podemos, nós sempre podemos. Eu tenho um exemplo muito simples. Olha um que exemplo muito simples. Por exemplo, tem uma história, né, de um homem que ele passou por uma mulher. Essa mulher estava pedindo esmola e naquele dia simplesmente ele passou e via algumas pessoas passando ali, colocando uma moeda, colocando um dinheiro, e aquela esmola simplesmente estava servindo realmente para fins benéficos, né, como alimento e sustento daquela mulher da sua casa. Só que simplesmente um dia ele não passou e ele não deu nenhum dinheiro a ela, ele deu um livro. Daqui a pouco ele passou e viu aquela mulher ali naquele livro e se agradou daquilo e continuou dando, mas deu o livro e continuou dando sempre um dinheiro quando ele podia. Passou-se o tempo, ele passou e viu que ela estava lendo um outro livro, e daqui a pouco aquele livro foi como que alimento para aquela mulher, né? Ela estava precisando ler, e a partir daquele hábito de leitura, ela foi gerando informação, ela foi se autoeducando, e daqui a pouco aquela mulher não estava mais ali, porque aquela mulher agora, ela se levantou, ela se transformou no respeito à sua educação, à sua profissionalização, ela conseguiu. E daqui a pouco aquela mulher não estava pedindo mais esmola porque ela conseguiu se profissionalizar a partir de um hábito de leitura, gerou nela o desejo de buscar o conhecimento, se profissionalizar e buscar crescer e se desenvolver em alguma área. Nós sempre podemos nós sempre temos e podemos fazer alguma coisa. Eu conheço pessoas, inclusive, isso é muito ruim,
porque eu já vi dentro da minha casa, às vezes, um costume como esse, e ao ponto de nós precisarmos nos readaptarmos, e o Senhor nos deu essa sabedoria. Tem gente que guarda, por exemplo, roupa. Eu guardo essa roupa porque essa roupa não cabe mais em mim, eu não gosto mais dessa, eu gosto dessa roupa, ela não cabe mais em mim, então eu guardo ela fica de lembrança dentro do meu guarda-roupa. Quando você abre o guarda-roupa, você vê uma roupa de quando você era, por exemplo, adolescente, ou de quando você era um pouco mais magrinho, e tá lá porque você não mexe nela, você gosta, acha bonito. Aquela roupa não tá me servindo, mas eu guardo ela, enquanto tem outras pessoas que precisam usar e aquela roupa seria muito benéfica para outra pessoa. Nós sempre podemos fazer mais, então, além da oração, nós podemos fazer, então, que nós possamos fazer, como a Nani falou, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que nós possamos exercer, como Cristo exerceu, a compaixão. Ponto 2, tópico 2, ajudando os enfermos. É interessante porque o tópico 2, como a própria Melanie falou, ela traz uma definição de compaixão segundo o dicionário Caldas Aulete, que diz sentimento de pesar, pena e simpatia para com o sofrimento de outrem, associado ao desejo de confortá-lo, ajudá-lo, etc. Olha que interessante. Não é só, então, o sentimento de entender o outro, mas é o meu poder de decidir como é que eu posso confortá-lo, como é que eu posso ajudar. E Jesus, ele é o nosso modelo de como devemos viver. Por quê? Porque quando nós pegamos as histórias, nós vamos perceber que sempre tem uma demonstração de compaixão com atitudes. Jesus, ele ajudava a curar, ele curava e ajudava os enfermos e os necessitados. É muito interessante, queridos professores, porque às vezes nós queremos espiritualizar muito, mas não dá para espiritualizar tudo, porque o próprio Jesus não espiritualizou tudo. Jesus, ele trazia a salvação, que era o maior dos milagres, o mais importante, o mais necessário para um homem, mas Jesus nunca se limitou apenas a curar o corpo físico, a curar, perdão, o espiritual. A salvação, ele sempre também foi mais além, em curar o corpo físico. Nós fomos curados através de Jesus, e essa cura não só a cura espiritual da nossa vida, mas também cura física. Através de Jesus, nós somos sarados das nossas enfermidades. Não quer dizer que ele vai curar sempre, porque ele é Deus e ele faz como ele quer, mas o ministério de Jesus, ele é glorioso, porque por onde Jesus passava, ele se dava a liberdade de poder curar aqueles que estavam enfermos. Por exemplo, nós queremos deixar aqui a cura, por exemplo, da filha daquele homem poderoso, né? Aquele homem que chegou até Jesus e diz que a sua filha estava muito enferma. Jesus vai até a casa desse homem, um homem rico, um homem de destaque, um homem poderoso na sinagoga. Só que no meio do caminho alguém toca e ele para. Ele está atendendo ao pedido de um homem que é poderoso, um homem que tem muito dinheiro, que pode abençoar o ministério no que diz respeito às finanças, que pode encher a salva do ministério de Jesus, um homem que pode ajudar Jesus na pompa do seu ministério, na divulgação e em algum privilégio. Mas Jesus não está preocupado com isso. Quando alguém toca em Jesus, ele simplesmente para e ele diz: de mim saiu virtude. Isso é tão interessante porque Jesus, ele tinha consciência de que saiu o poder dele para curar, mas ele para. Ele poderia simplesmente seguir: já saiu o poder de mim, ela já foi curada, já recebeu, eu vou embora. Não, ele para, se vira para aquela mulher e de repente vai falar com aquela mulher, trazer destaque sobre a sua vida, trazer exaltação sobre a sua vida e mencionar e nominar aquela mulher que estava tanto tempo enferma. Jesus trouxe a cura física para ela, mas também trouxe a salvação. Então, o que eu acho interessante, caras professoras, que você, professor, pode trazer e deve trazer para dentro da sala de aula, é esse olhar clínico de Jesus. É um olhar que vai além, é um olhar que vai adiante, é um olhar que consegue compreender os sentimentos das pessoas, é alguém que se importa com as pessoas. Nós precisamos deixar cair isso, irmão, porque parece não, a palavra de Jesus está se cumprindo. É por isso que a cada dia o amor de muitos vai esfriando. É por isso que a cada dia fica mais difícil do ser humano ajudar o outro ser humano, ajudar a outra pessoa, ajudar a mesma igreja, da mesma família, do mesmo bairro, da mesma comunidade. Parece que os laços eles estão se esfriando, as afeições estão se esfriando. E nós precisamos aprender com Jesus, que Jesus ele caminhava com compaixão.
E era uma íntima compaixão. Ele sempre era levado a se colocar no lugar do outro, mas a se perguntar como é que eu posso sanar o milagre do outro. O que a irmã Anne falou, por exemplo, daquele cego de Jericó, e é interessante que ele está cego, precisando de uma cura, e Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Parece até que é engraçado, parece até que é uma. Jesus está sendo hilário com aquele homem, mas não. Era Jesus assim: eu sei o que você precisa, mas eu quero ouvir de você, eu me importo com a sua necessidade. Eu quero que você entenda que eu estou aqui para curar, trazer salvação, mas para curar a sua enfermidade, trazer repouso para a sua alma e que isso seja pleno. E aí nós vamos ouvir aqui o paralítico de Cafarnaum, que é uma história brilhante, porque também quero poder ouvir as nossas queridas professoras, mas e essa história é extraordinária desde muito novo. Eu admiro muito essa história, né? Essa história é contada, e eu já ouvi ela diversas vezes e li, que é a história do paralítico de Cafarnaum, onde os amigos vão simplesmente pegar aquele homem, 4 amigos, cada um de um lado, e vão levar até Jesus. Jesus está dentro de uma casa, a casa está muito cheia, não dá para passar de jeito nenhum. O que é que eles fazem? Eles dão um jeito, sobem em cima da casa e descem aquele homem para o telhado. Jesus, quando ver aquela cena, vai se encher de compaixão e vai dizer: um homem que seja curado, pega a tua cama, ó, e vai embora, vai para a tua casa, levanta-te, anda, seja curado. Irmãos, coisa extraordinária. Porque Jesus, nesse episódio aqui especificamente, é muito peculiar. Não é que Jesus apenas sentiu compaixão pelo enfermo. Jesus está admirado com a ação dos amigos. Jesus, ele é direcionado a curar não só pela enfermidade e a necessidade, mas pela atitude dos amigos. Olha só que tremendo. É como que Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou olhando aqui a fé do professor Felipe, a fé da professora Hanan, da professora Rosimar, e eu vou curar esse homem, não é só pelo que ele está necessitado, não. Eu vou curar ele porque é maravilhoso ver que estes amigos desse homem tiveram tanto esforço, tanta fé, para trazer esse homem até aqui. Então, por eles, eu também vou curar. Olha que coisa grandiosa. Então, isso é interessante, porque eu quero entrar aqui num ponto muito importante, que estava aqui para ser falado, e a irmã Hanani abordou também, a irmã Rosimar, que é: aqueles homens não podiam curar aquele paralítico. É verdade. Aqueles homens não podiam dar um tratamento para aquele homem, para que pudesse melhorar a sua situação. Aqueles amigos não poderiam, na época, tá, porque não dispunha dessa acessibilidade, de repente dar uma cadeira de roda àquele homem para se locomover melhor. Mas o que é que eles podem fazer? Eles podem levar até Jesus. Tem um obstáculo, mas eles não existem. Então, eles fazem o que está ao alcance. Então, fazer o que está ao nosso alcance simplesmente não vai demandar eu tirar alguma coisa de mim, vai demandar eu ter um esforço suficiente para que algo aconteça na vida de alguém. E esse esforço eu vou levá-lo até Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o cenário se abrindo para o nosso adolescente, cara, o professor. É que eu sinto e eu exerço compaixão, não só quando eu tiro uma oferta, quando eu tiro um alimento, quando eu tiro uma roupa, quando eu tiro alguma coisa de mim para dar a alguém. Mas é simplesmente, talvez acima de mais do que isso, acima de tudo, é quando eu sou levado a levar um amigo até Jesus. Então, não há ato maior de compaixão, porque eu posso dar todo o dinheiro do mundo, todas as vestes do mundo, todo o alimento do mundo, e aquela pessoa, aquele amigo pode assim, talvez assim até perecer. Mas o maior ato de compaixão é quando eu levo os meus amigos até Jesus. Então não tem mais desculpa. Porque ainda que o adolescente diga assim: eu não tenho uma mesada, eu não tenho uma roupa para dar, porque é tudo muito limitado, eu não tenho um alimento, porque lá em casa é tudo muito limitado. Mas ele pode dizer assim: ainda assim, na falta de recurso, o maior ato de compaixão: levar pessoas até Jesus. A dificuldade de o adolescente entender, eu acho, acredito, né, esse conceito de compaixão, ou no caso, como praticar a compaixão, é justamente isso. Porque o adolescente, ele não tem um emprego para ter sua renda e acredita que a compaixão só pode ser exercida através, monetariamente, né? Você pagando alguma coisa, você comprando alguma coisa, você... E não, tem várias outras formas que você pode exercer a compaixão, né? Como o irmão Felipe estava falando. Hoje nós estamos numa época em que uma doença que está se alastrando aí é a doença psicológica, que muitas pessoas estão se isolando, muitas pessoas estão se afastando do meio social, né? E
a gente tem que estar sensível a entender e conhecer dessas pessoas que estão se isolando e chegar perto delas, porque às vezes elas estão precisando de uma palavra, estão precisando de um abraço, estão precisando de uma pessoa para estar para escutar, você ficar só ali quietinho, com o seu ouvido atento, escutando o que ela tem para dizer. Então, são doenças do nosso século e que nós podemos, não precisa de dinheiro, mas nós podemos estar ali e suprir a necessidade daquela pessoa, ouvindo, conversando, dando um pouco de afeto, um pouco de atenção, né? É isso mesmo, irmão. Nós vemos aí como Jesus ele se preocupava com os enfermos. E essa lição, com certeza, para os adolescentes vai ajudar muito. Porque nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele sempre se comovia, né? Como diz mesmo aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, sobre a viúva de Naim, e Jesus ele se moveu de íntima compaixão por aquela viúva e disse: Não chores, diante de tudo que o seu filho estava ali. Mas nós vemos a grandiosidade, o poder do nosso Deus para curar, né? Para ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que estão enfermos. Então, Jesus ele se aproxima sempre dos que sofrem, alivia a dor, como nós vemos tantos exemplos que a Bíblia fala. Então, o que move Jesus é a compaixão. E a compaixão, ela é expansiva, ela tem impacto profundo naqueles que estão ao seu redor. Aqueles que estão ali acompanhados de Jesus, com certeza aprendem a ter compaixão, porque ele passa isso. Então, a compaixão, ela desperta a compaixão, pois ela é mobilizadora dos sentimentos mais nobres, né? Presente no interior de cada um de nós. Então, que Deus possa colocar na vida e na mente de cada adolescente, porque nós vemos muitas enfermidades que são até mesmo da alma, que o nosso Deus ele se preocupa assim com todas as enfermidades. Glória a Deus, verdade, irmãos, maravilha. Inclusive, no finalzinho, no tópico 2, né, no segundo subtópico, a lição traz que uma das formas de nós exercermos compaixão é levar as pessoas até Jesus, sim, mas também o Senhor nos usar, de repente, para levar alguém ao médico. De repente, o Senhor ele quer curar aquela pessoa, restaurar a vida daquela pessoa através da mão de alguém, através da vida de alguém. Eu, inclusive, hoje, até como exemplo, eu testemunhei isso na prática. Eu estava hoje com um grupo de amigos, tinha cerca de 4 amigos, nós estávamos almoçando, e é muito pertinente trazer isso aqui, que de repente um dos amigos disse: Rapaz, fulano está com uma dor no braço faz uns 6 meses, não é normal, eu vou levar você no médico. E aquele outro nosso, eu não tinha nenhum conhecimento daquela dor do braço daquele nosso amigo, mas de repente alguém sabia da dor e disse assim: Eu vou levar ele. Talvez ele não tenha condição de pagar por uma consulta especializada em um ortopedista, mas eu vou levar ele. Não se preocupe, vou bater o raio-x com ele, vou levar ele no médico. Isso é compaixão. É alguém também dizer: eu quero fazer algo por você, eu quero fazer algo que está ao meu alcance, que você não pode, mas eu quero lhe ajudar. Eu quero procurar uma solução para a sua necessidade. Ou, de repente, dizer: Vamos visitar, rapaz, nosso amigo está doente, nosso amigo está enfermo. O adolescente que sabe na escola, saber de alguém que está enfermo, vamos, se podemos, visitá-lo no hospital, na sua casa, fazer uma oração, louvar a Deus com ele. E, de repente, uma ação como essa será impactante, vai transformar na vida de alguém. E, através da sua vida adolescente, caro professor, Deus vai abençoar e impactar outras vidas. Então, Deus quer nos usar. Então, que nós possamos ser sensíveis a entender como eu posso ser usado por Deus, como eu posso ser assim como ele é exemplo. Porque Jesus é o nosso exemplo em tudo. Paulo disse: ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o maior modelo de exemplo é o próprio Cristo. Paulo era poderoso, mas ele está dizendo assim: ele era um homem poderosíssimo no respeito à sua influência da época. Era um homem muito espiritual, um homem cheio de Deus, mas ele está dizendo: o meu exemplo é Cristo. Eu imito Cristo, porque Cristo é o nosso maior modelo, é o nosso maior exemplo. Então, que possamos seguir os passos de Jesus, que possamos imitar ele e que possamos exercer a compaixão que ele tanto quer que exerçamos e que nós podemos.
Eu tenho certeza, cara, professor, que o adolescente, você pode até elencar, isso pode até se tornar uma dica pedagógica. Você pode elencar na sua sala de aula, de repente dar um tempo para o seu aluno dizer e elencar para cada um aluno falar como ele pode exercer compaixão mediante uma necessidade de alguém. De repente vai que ele lembra, dá um tempo, ele lembra de alguém e ele lembra da dor de alguém, do sofrimento de alguém e elenca como é que ele pode ajudar aquela pessoa. Então, talvez seja uma dica pedagógica para você, professor, para fazer o seu aluno pensar em alguém que está necessitado e procurar uma solução, porque isso estará demonstrando Cristo através do testemunho e do exemplo. Nós sabemos também, né, queridas professoras, professor Rosimar, que um dos deveres, isso é um dever de um cristão, isso demonstra amor também, é orar pelos enfermos. O Senhor, inclusive, ele nos deixa, durante os evangelhos, os apóstolos traz uma palavra de incentivo para que nós possamos orar pelos enfermos e ainda nos diz que a nossa oração, ela tem muito poder. Ela pode causar o efeito mediante aquele que nós oramos, que é Cristo, através das nossas orações. Jesus pode curar alguém. E isso é interessante, professor Rosimar, porque o Senhor quer nos usar através do estender das nossas mãos, do abraço que fazemos, da doação que damos a alguém, mas também dos joelhos que se dobram para orar por aqueles que estão enfermos. É isso mesmo, Felipe. Orando pelos enfermos. Que tópico maravilhoso. É uma das coisas, uma das práticas que nós, quanto cristãos, temos que fazer, né? Porque a própria Bíblia diz: e tudo que pedires, na oração, crendo, recebereis. Então, nós vemos que orar é uma ação de fé, que nos conecta com Deus, né? Que nós não vemos ele fisicamente, mas que nós acreditamos e sentimos. Então, a palavra de Deus nos desafia a orar em todos os momentos, principalmente na oração pelos enfermos. Então, a Bíblia fala, nós vemos muitas passagens da Bíblia que se refere a isso. Nós vemos que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Então, a Bíblia ela diz que devemos orar para que Deus dê força, para que Deus dê esperança aos enfermos. Também podemos orar pelos enfermos para serem curados. Então, o poder para curar não vem de nós. É bom passar isso para os adolescentes mais novos. Nós sabemos que o poder vem do nosso Senhor Jesus e o querer também. Né? Então, nós vemos aqui que, enquanto Jesus ele estava na terra, Jesus curou muitas pessoas e ensinou a seus discípulos a fazer o mesmo. Então, Jesus ele sempre ensinou. Então, o ministério de Jesus e da igreja é esse, que possamos seguir o exemplo de Jesus. Em todo caso, a Bíblia diz que quem está doente deve chamar os líderes da igreja, pastores, presbíteros, para orar por ele. Então, nós vemos aí no livro de Tiago 5 e 14, mas não só os presbíteros da igreja têm a responsabilidade de orar, como também os demais membros, queridos. Mas todos os cristãos têm o dever de orar uns pelos outros, para que sejam curados, né? Sabendo que orar pelos enfermos é um ato de fé, é um ato de intervenção divina. Então, Tiago nos encoraja a fazer uma oração a partir de cada situação em nossa vida. E no momento de enfermidade não é diferente, né? Ele faz este convite geral para que orar em todas as situações. Orar na situação de enfermidade, nós sabemos que não é fácil. A oração da fé salvará os enfermos. E o Senhor o levantará e ele, se cometeu algum pecado, eles serão perdoados. Então, a própria Bíblia fala isso. Então, nós vimos que a oração, queridos, pelos enfermos, ela é importante, porque a oração é a necessidade para que Deus intervenha. Nós vimos quantos exemplos de oração e que Deus chegou. Então, a oração ela é necessária para que meu coração se alinhe com Deus. A oração ela é necessária para que a igreja do Senhor ela seja glorificada. Orar como a igreja. Nós vemos aqui que a oração de uma pessoa obediente, como a própria lição coloca, né? A Deus, ela tem poder para Deus. Então, nós vemos aqui que a oração
ela é um ato de nos dirigirmos a Deus numa atitude sincera de adoração, de submissão, de fé, na convicção de que Ele se dispõe com boa vontade a responder às nossas petições. E nós vemos aqui, querido, que o nosso Deus, Ele tem poder e Ele nos orienta a orar pelos enfermos. Glória a Deus, é verdade, irmã Rosimar, e essa lição, a lição 3, quem vai dar na minha sala de adolescentes sou eu. Inclusive, eu me lembrei de uma outra dica pedagógica aqui que eu anotei aqui, eu queria passar para você, professor, de repente você pode fazer, uma coisa que eu vou fazer na sala de aula com os nossos alunos, é de parar por um momento, provavelmente no final da lição, e tirar ali alguns minutos para, em círculo de mãos dadas, nós orarmos pelos enfermos da casa de Deus, nossos familiares e aqueles que estão enfermos. Nós precisamos orar com fé e orar em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, porque a irmã Zimar mesmo falou aqui, somente Ele tem poder para curar e curar o enfermo e sarar o doente. Somente Ele. E com fé, que também não adianta nós orarmos sem fé. Se orarmos sem fé, a nossa oração não vai ter validez. Mas se nós orarmos com fé, o Senhor Ele pode fazer um grande milagre. Não importa. Uma coisa que nós precisamos entender para corroborar aqui, encerrar essa minha participação, essa corroboração, é que não tem dimensão de enfermidade para Jesus. Não tem. É por isso que Jesus vai tratar, por exemplo, a morte como um sono. Ele está só dormindo. Lázaro, por exemplo, está só dormindo. Porque para Jesus, uma dor de cabeça, um câncer, uma morte, para ele é a mesma coisa. Ele não tem grau de dificuldade. O poder, a palavra dele lançada para curar uma febre da sogra de Pedro, é a mesma palavra lançada para curar um paralítico. É a mesma. Jesus não faz um esforço maior, ele não exerce um poder maior, porque o poder está nele, a palavra dele já é poder. Então, se nós orarmos com fé em um nome de Jesus, não importa a enfermidade, o nosso adolescente ele precisa entender isso. O nosso Deus, ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Quando nós oramos a Deus intercedendo por outro, nós estamos reconhecendo o poder de Deus para realizar aquele feito, né? É um reconhecimento de que Deus pode fazer, que o Senhor Jesus ele pode fazer, ele tem poder para fazer. Não é à toa que nós, como cristãos, nós quando temos alguma necessidade, nós pedimos oração, né? Muitas pessoas, os adolescentes mesmo devem ouvir, não, olha para fulano está sentindo isso, fulano está no hospital. Mas é porque esse poder da oração e o poder de reconhecer que só Jesus ele pode curar, né? Jesus ele pode chegar com uma providência, é o que faz a nossa fé e a nossa crescer, tanto a nossa fé quanto a nossa própria unidade quanto igreja. De dependermos um dos outros, né? E acrescermos a nossa fé um junto do outro. A minha fé pode ser bem pequenininha, mas eu tenho uma irmã de oração aqui comigo que a fé dela é maior do que a minha. E quando a gente junta, intercedendo juntos, né, por uma causa, por alguém, por uma enfermidade, Jesus chega, Jesus ele reconhece a intenção do nosso coração, né? Por isso que ele faz. É verdade, irmã. De fato, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, né? Para pedir, para se aproximar e crer que Ele existe, que Ele torna todas as coisas possíveis e que Ele é o médico por excelência. E nós temos esse dever, queridos, de orar sim pelos nossos irmãos, né? Por todas as pessoas que estão enfermas, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que tem poder para curar. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós precisamos ressaltar isso. Cara, professor, você precisa ressaltar isso. É um dever. Não é que eu posso fazer, eu decido fazer ou não. Não, é um dever de todo cristão.
Nós devemos orar e orar sempre pelos enfermos da casa do Senhor e por aqueles que estão necessitados. A conclusão diz, eu queria deixar claro aqui, o sacrifício de Jesus na cruz tanto nos dá a salvação da alma, quanto nos traz a cura ao corpo. O poder dele é o mesmo para sarar os enfermos. Como seguidores de Jesus, expressamos nosso amor e compaixão pelos enfermos com nossas atitudes e as nossas orações. Então, quando eu oro, eu também estou exercendo a compaixão. Eu também estou me colocando no lugar de outra pessoa, sabendo que o Senhor ele ouve e atende a oração da igreja. A Bíblia diz que os seus ouvidos atendem a oração do seu povo, da igreja. E quando eu oro pelo meu irmão, isso agrada o coração de Deus. E o Senhor, ele ouve as nossas orações. Que Deus abençoe você, professor. Que Deus te conceda uma aula abençoada, uma vez mais. E que eu tenho certeza que, uma vez mais, seus alunos serão impactados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Lição número 3. Cristo nos ensinou a compaixão. E nós não podemos ficar apenas naquilo que ouvimos, naquilo que aprendemos. Agora é hora de colocar em prática. Então, que pratiquemos aquilo que ele nos ensinou, porque assim seremos como um homem construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Agradecer mais uma vez às queridas professoras que estão aqui conosco, sempre abrilhantando essa roda de conversa, esse podcast tão abençoado e edificando a nossa vida, que eu já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Rosimar. A paz do Senhor a você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer estar com vocês, como sempre. Glória a Deus por mais uma lição e que a sua aula seja uma bênção e que você possa ser usado por Deus para trazer para os seus alunos, professor, esse conceito dessa compaixão, né, que Cristo nos ensinou aqui na Terra e que possamos não só ensinar, mas viver e darmos exemplos com a nossa própria vida, né? Que Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, professor Rosimar. Pai do Senhor, irmão Felipe, foi um prazer que possamos, querido professor, ter contribuído com esta aula tão maravilhosa. E eu quero concluir dizendo que a compaixão, ela deve configurar tudo que constitui nossa vida, nossa maneira de olhar as pessoas e de ver o mundo, né? Nossa maneira de nos relacionar e de estar na sociedade, nossa maneira de entender e de viver a fé cristã. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Se Cristo, tão grande, conseguia se colocar no lugar de alguém, imagine eu e você. O Senhor quer nos usar. Então, que sejamos usados pelo nosso Deus para ajudar outras pessoas. Deus abençoe e até o próximo podcast em nome de Jesus.